porque Aragorn não era rei se ele tinha direito ao trono de Gondor? Somente o rei de Gondor pode mandar em mim. Se ele tinha essa ligação forte com a linhagem dos antigos reis, por que já não estava governando? Por que ele não foi lá e tomou o trono? E por que o pai dele, ou até mesmo seu avô, também não fizeram isso? Este é herdeiro de Isildur. E herdeiro do trono de Gondor. Gondor não tem rei. Não precisa de rei. Muita gente se pergunta isso quando assiste os filmes do Senhor dos Anéis. Parece que todo mundo reconhece que Aragorn tem sangue real, mas mesmo assim ele não é rei. Os filmes mostram que talvez seja porque ele não queria, ou talvez porque Gondor não aceitava ele como rei. Até pode ser, mas isso não explica porque os antepassados dele também nunca tentaram pegar o trono. A verdade tá lá na história antiga da Terra-média. Não é tão simples quanto parece. Lá no fim da Segunda Era, depois que o reino de Númenor caiu, um cara chamado Elendil fundou o reino de Arnor no norte. Já os filhos dele, Isildur e Anarion, fundaram Gondor no sul. Eles governaram juntos e Elendil era chamado de Alto Rei, ou seja, o chefão dos dois reinos. Mas aí veio a guerra contra Sauron, aquela famosa última aliança entre elfos e homens. Elendil morreu nessa guerra, assim como Anarion. Isildur, o outro filho, sobreviveu e virou o novo Alto Rei. Só que ele deixou o sobrinho dele, filho de Anarion, como rei de Gondor, enquanto ele mesmo ia voltar para o norte. O problema é que Isildur nem chegou lá. Ele foi morto no meio do caminho, nos campos de Lys, e perdeu um anel no rio. O filho dele, Valandil, ficou como rei de Arnor. Mas Valandil não tentou ser Alto Rei nem reivindicar Gondor, ou seja, Gondor seguiu seu próprio caminho como se fosse um reino separado. Então ficou assim: no norte, a linhagem de Isildur continuou. No sul, os descendentes de Anarion seguiram no trono de Gondor. As duas famílias vinham de Elendil, mas seguiram caminhos diferentes. Tecnicamente, os reis do norte podiam dizer que tinham direitos sobre os dois reinos, mas nunca tentaram mandar no sul. E isso durou mais de 2000 anos. Nesse tempo teve muita confusão em Gondor. Disputas pelo trono, tentativas de golpes, herdeiros pulando gerações. No norte também teve problemas. Arnor se dividiu em 3 reinos menores, mas mesmo assim, as duas linhagens seguiram firmes, com ligação direta com Isildur e Anarion. As coisas só começaram a se juntar de novo quando um cara chamado Arvedui, que foi o último rei de Arnor, casou com Firiel, filha do último rei de Gondor, que tinha sido assassinado. Isso deu a Arvedui uma boa justificativa para dizer que ele era o novo Alto Rei, com direito a governar Gondor também. Afinal, ele era descendente de Isildur e, pelo casamento, ligado à linhagem de Anarion também. Então, a resposta para essa história toda é: Aragorn veio de uma linha que por muito tempo ficou só no norte e que nunca forçou a barra para governar Gondor. Mesmo com o direito, os reis do norte não tentaram mandar no sul. Só depois de muita coisa acontecer, casamentos, guerras e reviravoltas, é que a chance de reunir os reinos voltou. E aí sim Aragorn entrou em cena. Mas Gondor acabou rejeitando essa ideia de aceitar o herdeiro do norte como rei. Em vez disso, escolheram um dos seus, mesmo que a ligação dele com a linhagem real fosse mais distante. Na época,
O Conselho de Gondor deixou bem claro que a coroa só deveria ficar com os descendentes de Melendil, filho de Anarion, porque Isildur teria aberto mão do direito ao trono de Gondor. Anos depois, esse mesmo argumento foi usado por Denethor, o mordomo de Gondor, quando conversava com Gandalf sobre a possível volta de um rei. Ele basicamente disse: mesmo que esse tal de Aragorn prove que é quem diz ser, ele vem da linhagem de Isildur e não é disso que precisamos aqui. Só que com o tempo, a linhagem real de Gondor acabou. Não tinha mais reis. Aí os mordomos passaram a governar como se fossem reis. No norte, o último pedaço do antigo reino de Isildur caiu e os descendentes dele viraram os patrulheiros que a gente conhece, como o próprio Aragorn. Nos apêndices de O Senhor dos Anéis fica claro que, depois de tantos séculos, quase ninguém lembrava que existia uma linhagem do norte com direito ao trono de Gondor. Era uma história tão antiga que foi sendo esquecida até virar boato. Os herdeiros de Isildur viveram meio escondidos esse tempo todo. Então, para resumir, Aragorn realmente era o herdeiro de Isildur e tinha direito ao antigo trono de Arnor, o Reino do Norte. Mas isso não fazia dele automaticamente o rei de Gondor, até porque, quando os ancestrais dele tentaram esse direito, Gondor rejeitou. E depois disso, o povo ficou mais de 1000 anos sem rei e se acostumou com os mordomos no poder. Ou seja, Aragorn não podia simplesmente aparecer em Minas Tirith e dizer: sou o rei agora, porque o povo provavelmente não ia aceitar e o Denethor com certeza não ia deixar. No cinema, o Peter Jackson decidiu cortar toda essa história complicada e mostrar os mordomos só como aqueles que estavam guardando o trono para o herdeiro certo aparecer. Isso deixou tudo mais fácil de entender para quem só viu os filmes. Mas na verdade, aquela cena do Legolas falando que o Aragorn era o rei legítimo para o Boromir, isso nunca teria rolado nos livros. Então, o que mudou? Por que Gondor aceitou Aragorn como rei? A resposta está no discurso do Faramir quando ele reconhece Aragorn depois que Sauron foi derrotado. Ele fala assim: homens de Gondor, ouçam agora o mordomo desse reino. Eis que chegou alguém para reclamar o trono. Aqui está Aragorn, filho de Arathorn, chefe dos Dúnedain do Norte, capitão do exército do Oeste, portador da estrela do Norte, dono da espada reforjada, vitorioso nas batalhas, cujas mãos têm o poder da cura. Ele traz a pedra élfica e vem da linhagem de Isildur, filho de Elendil de Númenor. Ele será rei e vai entrar na cidade e viver nela? Aí o povo todo gritou sim, junto. Esse momento é importante por várias coisas. Primeiro, porque Faramir era o atual governante e ele deu esse apoio publicamente. Mesmo os mordomos tendo mandado por séculos, a função deles sempre foi cuidar do reino até que um rei verdadeiro aparecesse. E foi o que o Faramir fez. Reconheceu Aragorn como esse rei. Segundo, ele listou todas as credenciais de Aragorn, e não eram poucas. Ele era herdeiro de Arnor, liderou as tropas contra Sauron, trouxe a espada de Elendil reforjada, tinha a estrela do norte, um símbolo real, e ainda salvou vidas com as próprias mãos. Esse último era importante porque tinha uma antiga lenda em Gondor dizendo que as mãos do rei são mãos que curam, e isso provaria quem era o verdadeiro rei. A pedra élfica era um presente da Galadriel para Aragorn, como um sinal do casamento dele com a Arwen. E por fim, Faramir lembrou que Aragorn vinha da linhagem de Númenor, do mesmo povo que fundou Gondor lá atrás. Então,
Com o povo vendo tudo isso acontecer, ficou claro que Aragorn era diferente. Ele não só tinha o direito, ele merecia, e por isso ele foi aceito como rei. E tem mais provas da realeza do Aragorn espalhadas em O Senhor dos Anéis. Quer ver um exemplo? Os Homens Mortos de Dunharun. Eles juraram seguir o verdadeiro rei de Gondor e só quebraram a maldição quando Aragorn apareceu. Isso diz muito. Mas o ponto principal é o seguinte: Faramir não propôs a Aragorn como rei só porque ele era tecnicamente o herdeiro legal. Não foi porque 1000 anos atrás um parente dele casou com a filha de um rei de Gondor, nem porque 2000 anos antes disso o filho de Isildur nunca teria deixado oficialmente o título de Alto Rei. Faramir reconheceu Aragorn porque foi ele quem liderou o povo até a vitória. Ele cumpriu uma antiga profecia. Ele mostrou coragem, liderança e coração. E o mais importante de tudo, o povo quis que ele fosse rei. Todo mundo gritou junto em uma só voz. A mensagem foi clara. Aragorn não era só um nome perdido da história aparecendo com uma árvore genealógica debaixo do braço. Ele era o herói que surgiu na hora certa. Ele se provou e foi coroado porque o povo viu nele um verdadeiro rei, não só de direito, mas de atitude, de ação, de exemplo. Aragorn até pode ter o sangue certo, mas não foi por isso que ganhou a coroa. Ele ganhou porque era o homem certo para liderar naquele momento. Foi o povo que escolheu ele. E é isso que faz essa parte da história ser tão poderosa. Eu teria seguido meu irmão, meu capitão, meu rei. Então, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer e ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais!